Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live da Yorin Garden. Hoje a gente vai falar sobre dieta plant-based. Queria saber quem já ouviu falar sobre isso. Quem não ouviu vai aprender hoje aqui. Eu vou estar com o João Queiroz, que cultiva vários alimentos em casa. Então a gente vai conversar como é que ele faz para cultivar esses alimentos, qual é a diferença de uma dieta vegetariana. Então eu vou esperar o João chegar para a gente começar a conversar. Se você souber de alguém que está interessado nesse assunto, manda aviãozinho, chama para participar da nossa live. Vai ser um prazer ter todo mundo aqui. E dúvidas, gente, ou contribuições, eu queria dizer, tá? Serão muito bem-vindas nessa live, tá? Eu queria também convidar vocês a assistirem as lives que já estão gravadas aqui no perfil da Yorin. Todas as lives que a gente fez estão gravadas no perfil da Yorin. Então, se você, antes de perguntar sobre algum assunto que você tenha dúvida, não aqui na nossa live que a gente vai resolver todas, dá uma olhada nos temas que a gente tá lá, que a gente já gravou. São temas incríveis, com profissionais maravilhosos. Peraí que o João tá entrando aqui. Eu tenho certeza que sempre tem uma coisa para aprender. Eu todo dia tô aprendendo, cada vez que eu falo com o Gabriel, com o João, com... Ai, João! Oi, Como você está? tudo certo e você? Tudo bem, faz tempo que eu não te vejo. É, mas agora é primavera, muito melhor. E aí, como é que você está com a entrada da primavera? Primeira Ah, pergunta. esperando. A água já chegou, só tô esperando o sol, né? Pois é, a gente, quando que eu fiz a última live que eu fiz, a gente estava entrando na primavera e eu falei, ai, gente, a gente está tão feliz que agora tá, falei com a Lúcia, fiz com a Lúcia a última live, falei, estamos tão felizes que estamos entrando na primavera, aquela alegria, só falta chover agora. Parece que a gente pediu chuva, chuva na cabeça. Alô? E aí agora estamos com chuva demais, né, João? Mas tá tudo bem, né? Agora tem que ter sol, né? É, parece que amanhã vai fazer sol, depois começa a abrir uns solzinhos, mas é que tipo ficou muito seco, daí nada choveu muito, né? Mas tudo bem, vai dar tudo certo. Como andam as plantas da sua casa com esse clima todo? Ah, elas estão bem, né? O problema é que como chove demais, os bichos aparecem demais também, então tem que ficar controlando ali, né? Mas, tipo, Que, eu amo que, as. que bichos que estão aparecendo na sua casa? Conta pra mim, pra contar pra todo mundo que casa de ferreiro, espeto de pau, não é só na casa É, de vocês. Tanta gente escreve dizendo o que eu faço, tá com pulgão, o que eu faço, tá com cochonilha. Putz, na casa de todo mundo. Eu tô com cochonilha em casa, gente. Sinto informar. Tô com eu cochonilha em tava, casa. tava com um lagarta aqui, daí eu tava com uns percevejos, daí. Tudo em ciclos, né? Daí eu tô olhando aqui agora, lembrando. Daí eu tive conchonilha também, mas tô passando NIM direto. E é que, tipo, umas 3 semanas atrás eu falei, eu vou botar todas as minhas plantas pra fora pra tomar uma chuva. E daí elas só estão há 3 semanas pra fora que não parou de chover. Daí agora já tá botando pra dentro que é chuva demais. Tipo, as suculentas já voltei pra dentro que não tá dando. Mas tá. Mas tudo bem. Elas estão super felizes também. É engraçado que a gente fala, pô, tá frio, tá chovendo, não tá tanto sol. Mas as plantas já sentiram que é primavera. Tem várias trepadeiras que estavam estacionadas, agora já estão crescendo um monte, tem folha nova, a helicônia já tá soltando folha nova. Elas estão sabendo o que tá acontecendo. Elas estão sabendo que é primavera, né? Pelo menos a luminosidade já mudou, elas estão sabendo que é primavera. Muitas trepadeiras saíram da dormência, é incrível, né? Você percebe, as trepadeiras é impressionante, a gente já percebe o sinal de vida, né? Todo mundo enlouquecido, muito feliz, né? É muito legal. E eu tinha umas plantas, João, você sabe que eu adoro cultivar planta na água, né? Até estava aparecendo no início da live, agora não está aparecendo mais. É, que eu tinha colocado até uns liratas para enraizar, tinha colocado uns elásticos, tinha colocado um monte de planta para enraizar. Você sabe que no inverno todo mundo dormiu, ninguém enraizou, ninguém aconteceu nada. Começou a primavera,
elas começaram a colocar raiz. É super engraçado. Elas É, que deram. a gente não bota na conta, tipo, temperatura e outras coisas. Mas, a não ser que você faça uma estufa, tipo, ainda vai continuar muito frio, né? E com certeza tem outras coisas que a gente não percebe, tipo, feromônios no ar, tá? Outras comunicações de plantas, né? Que estão fora. Tipo, ó, aqui tem abelha também. O padrão delas de voarem na primavera é completamente diferente. Muda o horário, muda tudo também. Tem Ó, uma outra sintonia. vou te falar para a gente entrar no nosso tema. Para quem não sabe, hoje a gente vai falar sobre, para quem está entrando agora, a gente vai falar sobre dieta plant-based e como é que a gente pode ter algumas plantinhas para ajudar na nossa dieta plant-based em casa. E eu fiz uma enquete, João, não sei se você chegou a ver. É óbvio que eu vi. Você Sou viu? seguidor assíduo dos seus conteúdos. Ah, assim que eu gosto, assim que eu gosto. Ó, eu vou te falar o resultado, porque eu gosto de divulgar o resultado, porque assim, até para colocar um termômetro para onde a gente vai na nossa conversa, tá? Então, 50% das pessoas nunca ouviu falar em dieta plant-based. E eu acho, Nossa! sim, mas é porque a gente tá no ramo, assim, vamos dizer, né? A gente mexe com planta e a gente está o tempo inteiro pensando nesse assunto. Mas muita gente não ouviu falar em dieta plant-based. Em casa mesmo eu perguntei, eles achavam que plant-based era um carimbo que a gente colocava nas plantas. Eu estou falando isso, olha, era um carimbo que a gente colocava em algumas coisas para ir para o supermercado, que ela não tinha, ela era plant-based porque ela não tinha nada animal, mas não que era a base de uma dieta plant-based, entendeu? Por que que era como se fosse orgânico, não orgânico, assim. Eu falei, sim, daí a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, mas não sabiam que poderia ser uma coisa além, que existe toda uma teoria em cima de uma alimentação plant-based, tá? E deu Tá. 50%. 50% das pessoas já tinham ouvido falar, 50% não, eu achei um número alto, tá? Então, para a gente explicar um pouco sobre o que que é. Depois, alimentação plant-based é a mesma coisa do que vegetariana? Mesma coisa. 50% achava que sim, 50% não sabe, não tem ideia. Fiquei na dúvida, na verdade. A resposta é fiquei na dúvida. Mas eu vi que você colocou vegetariana e vegana também, né? Que daí já é Sim, mais diferente. É. vegetariana e vegana, exatamente. Aí ficou na dúvida, não sabe se é a mesma coisa. Aí, aí depois pergunta, peraí, que tipo, a idade chegou, eu vou ter que pôr o óculos, tá? Mano, eu tenho 29, tô de óculos o dia inteiro, relaxa. Ah, graças a Deus, João. Então eu tenho 30. Você vê, Um ano, não você só vê. Só comecei um aninho antes. até parece, né? Até parece. A pessoa tá fazendo, beirando 50. É, dizer que uma pessoa vegetariana é o mesmo dizer que ela é vegana? Então, Não. a grande maioria sabe que não, 75%, mas tem gente que tem dúvida ainda. Então, acho que a gente podia explorar um pouco esses assuntos para a gente falar um pouco. E quais são os benefícios de uma dieta plant-based que muitas das pessoas não sabem quais são os benefícios. Então, eu queria abrir um pouco, antes da gente É, começar a bem falar das abrangente plantas. falar desse benefício, né? Mas tudo bem, a gente dá Tá, uma. mas só para a gente, Sim, sabe, não, ter um pouco claro. da ideia do que é uma dieta plant-based para a gente poder falar sobre esse assunto, tá? A palavra é sua, seu Não, João. pode falar, pode começar falando. Com certeza Na você manja mais que verdade, eu. Porque não, na na real, verdade, assim, quando a full gente. disclosure, a minha dieta não é 100% plant-based, assim. Como é que é a sua Mas, dieta? Eu ia te falar, como é que é a sua dieta? tipo, na real, eu odeio muito qualquer coisa da vida, tipo, regras muito estritas de várias coisas. Eu já sei que esse discurso vai dar alguns haters, mas tudo bem. Mas a gente tá aqui para ser sincerão, tá? Né? Mas eu já pesquisei, antes de eu ser paisagista, eu trabalhava com cozinha e a gente pesquisava muito isso. E tem um cara que eu acho demais, ele meio que vive esses dois mundos, que é comida e botânica, que é o Michael Pollan, que eu não sei se você conhece, deve conhecer. Ele fez Não. ele tem uma série dele que chama Cooked no Netflix, que tem 4 Já episódios. sei quem é, já sei quem é, já sei quem é. Tipo, ele pesquisa muito a etimologia da comida. Eu li um livro dele que chama
depois ele começou pesquisando plantas e a alimentação e plantas, e depois ele começou a estudar drogas e plantas, assim, digamos. Ele escreveu um livro que chama A Botânica do Desejo, que era tipo todas as plantas que a gente cria para mudar nosso estado de mente. Então era tipo uva, cevada, levedura, papoula, tipo cannabis, todas essas plantas. E daí depois ele fez um outro livro que chamava The Mind on Drugs, que era tipo todas essas drogas, até cafeína, assim, e o que isso muda, altera a sua consciência. Mas quando ele tava falando só de comida ainda, ele tem um livro que chama Regras de Alimentação. Ele tem, acho que são 86 regras. Cada regra é tipo um capítulozinho de 3 páginas, mas é muito bom. E daí a última regra é tipo quebra as regras, que é sensacional. Adorei. É você já, né, João, pelo que eu tô vendo. Mas é tipo, eu sigo, no dia a dia eu sigo bastante, mas tipo, pô, um final de semana, não sei o que lá, só não acho que lá, eu trouxe meu Marmitex, porque eu só posso comer isso aqui. Mas a dieta que ele fala é tipo assim, você tem que comer, tem várias regras, né? Tem 76. Mas é meio tipo, comer o mínimo possível de coisa processada. Né? O truque disso é só faça. Quando você vai no supermercado, você só compra nas coisas que estão nos corredores em volta do supermercado. Porque geralmente em volta é refrigerado e hortifruti e no meio é industrializado. Industrializado. Maravilhoso. Aí ele fala, tipo, se você pegar qualquer alimento que seja e nos ingredientes tinha alguma coisa que não tem na sua despensa, você não compra. O maltodextrina de sei lá o que. Não, você não vai comprar. E daí ele, quando ele fala tipo numa constituição de um prato de comida, ele falou, você pode ter uma proteína que pode ser animal ou não animal, mas a maioria tem que ser sempre planta. E não só planta, mas tipo tem que ter e daí mais importante do que ser mais planta do que proteína e sem um prato colorido com várias cores e diferentes texturas de alimento, é que esse alimento seja o mais fresco possível. Porque se você, eu só como legumes, só que você só tem legumes enlatado, que você abre a lata e bota na geladeira e come e fica requentando tipo 40 vezes. Na terceiro dia, aquilo lá tipo, já não tem mais metade daquilo e diminui a sua digestão e tem vários outros problemas. Que é já mais ou menos o que a gente estava falando aqui de tipo, o que você tá em casa para comer fresco, né? Porque comer legumes, obviamente que comer legumes é melhor que você comer tipo um McDonald's todo dia. Mas aí, tipo, o próximo passo é comer legumes frescos, né? Tá. Então, ó, eu vou para a definição do plant-based, porque daí você já falou. Basicamente, uma dieta plant-based, eu vou aqui na definição certinha para a gente ver, é uma alimentação natural que é minimamente processada. Eu acho que o mais importante da diferença do resto é que ela é minimamente processada, que não tem processamento. Ela não tem corante, ela não tem conservante, não tem açúcares, gordura e sódio, não são incluídos nesse estilo de alimentação. O que nem sempre acontece na vegana, porque às vezes na vegana você pode incluir esse tipo de coisa. Sim, que na verdade é um lugar que os veganos apanham muito, que a galera fica enchendo o saco, tipo, você quer comer uma comida vegana e tal, e daí você tá comendo o Whopper vegano do Burger King e tem 4 vezes mais sódio que um Whopper normal. Então é tipo, nessa régua. Que daí também você deve falar isso direto, que você gosta de comer comida de verdade. E não estou dizendo que comida vegetariana não é comida de verdade. Mas tem vários pratos que são vegetarianos de origem, que são maravilhosos, e que você não precisa fingir que é uma carne para você comer outra coisa, né? Tem umas coisas muito boas que são vegetarianas. São alimentos de verdade. Então, basicamente, o que a gente está falando e o que o João está falando é uma dieta plant-based. É uma dieta que é, logicamente, como o próprio nome diz, baseada em plantas, né? Que a gente está falando, mais fresca possível, porque ela não pode ser processada, então não adianta nada a gente estar pegando da prateleira esses alimentos todos, a gente teria que ir pegando tipo farm to table, né? Que é essa coisa de estar em volta das gôndolas. Eu achei ótimo, porque o que tiver mais aqui está perto da geladeira, porque tem que manter
o frescor, Sim. né? Às vezes até molhado. E, na verdade, por que a gente está fazendo essa live e por que a gente está fazendo essa live no Insta da Iorim, tá? A gente está fazendo isso porque quando a gente cultiva a gente tem a possibilidade de cultivar algum desses alimentos em casa, melhor ainda, porque aí você sabe exatamente da origem de onde veio. E a gente tem a possibilidade de colher antes de colocar na mesa. É absolutamente fresco, né, João? A gente está tirando dali para colocar na Sim. mesa. Agora, a pergunta que era o título da live: é possível a gente fazer uma dieta plant-based com o que a gente cultiva em casa? Então, Totalmente. eu vou te falar. Eu falo, bom, assim, Se defina a for a sua Cláudia casa que Miller, né? Se for a Cláudia é, Miller, dá. defina a sua casa Cláudia, que se eu te você defino estiver se é assistindo a possível ou gente, não. sacanagem, porque a Cláudia pode. A Cláudia, com aquela, ela planta tudo na casa dela e dá, porque ela tem um terreno gigantesco, né? Tem uns clientes meus que também tem, mas, pô, não é todo mundo. Eu e a Gabi ficamos quebrando a cabeça em o que a gente ia falar pra vocês plantarem em casa. Mas eu falei com algumas amigas minhas que são vegetarianas, tipo, sérias, não só falaram, vou ser vegetariana, mas elas fazem, tipo, mantém o nível de proteína, de nutrientes, de tudo delas bonitinho, só com plantas e tal. E elas me deram umas. Eu falei, quais são as plantas que você mais come, assim, tipo, no seu dia a dia? E surpreendentemente, várias são fáceis de ter no apartamento. Tipo, óbvio que assim, elas comem muita coisa de soja, tipo carne de soja e tal, processada. Plantar soja no apartamento é meio complicado. Até dá pra você Sim, plantar, mas a produção que você vai ter é ínfima. mínima. Mas elas comem bastante verdura verde escuro, que dá pra você plantar fácil em casa. Dá pra Sim. você plantar couve, abobrinha dá pra você plantar em casa. Espinafre. Espinafre também, super alimento. Só que você sabia que espinafre brasileiro você não pode comer cru? Por quê? Porque tem oxalato de cálcio, que é a mesma coisa que tem, por exemplo, na taioba. É que é uma dose muito menor. Mas então você precisa dar um choque nele para você poder comer. Senão, assim, se você comer pouco não muda nada, mas se você comer muito, dá indigestão. João, eu como direto. Ó, meu, por isso, vai ver que é isso que tá me. Mas eu como direto. Eu amo espinafre cru, você não acredita. Não, mas dá um Adoro. choquezinho só, Choque. melhora já. Tá, Eu não sei, eu vou pesquisar e eu te falo. Se, tipo, você tá. temperar na salada, assim, e deixar um tempo temperado, ele dá uma quebrada também. Não sei se precisa dar só se é o ácido também quebra. Preciso ver, mas eu te falo. E daí eu também fiquei pensando num outro, meu, mega trunfo que você tem em casa é a Ora Pronobis. Que, Sim, tipo, tudo bem que tem semente, mas é um negócio que, meu, você corta um pedacinho e joga em qualquer lugar, ela cresce muito, não para de crescer jamais. E 100 gramas de Ora Pronobis tem 12 gramas de proteína. sim. Um super alimento. E daí que elas falaram também espinafre, daí elas falaram várias folhas de salada, assim, tipo azedinha, alface, almeirão, rúcula, coisa que dá pra você ter em casa também. É, Aí, se você tiver um lugar aberto, dá pra você plantar, tipo, amendoim, tá? Mas são umas culturas bem mais difíceis. Tem Muito gente mais. que planta batata no saco de batata, mas você tem que ter bastante sol, água e bastante disposição pra você ficar tirando e em terra de novo e tal. Mas de folhas, assim, dá pra você dar uma super. Já dá pra você apoiar bastante a sua dieta. Se você tiver... Claro, foi o que eu falei com a Gabi. Né? O cara tem que ter um mega jardim. Ele ser autossustentável com uma dieta plant-based. Ainda mais porque essa pessoa não vai morar sozinha, vai morar com, sei lá, 3 pessoas. Então, tipo, é muita coisa. Mas dá pra você fazer um complementar ali e os temperos todos, essas coisas dá pra você ter super em casa. O que eu As pensei, folhas Ju, eu frescas. acho também que é muito importante de uma dieta plant-based, porque eu vou te falar, eu sou uma pessoa que eu não sou super. Na verdade, eu gosto de comer, tá, João? Eu sou uma pessoa que adora comida. Então, assim, eu amo, do mesmo jeito que eu gosto de comer, sei lá, um escalope, eu tenho o mesmo prazer de comer, eu tenho o mesmo prazer de comer uma salada. Eu acho que até tenho mais prazer de comer salada, vou te falar. Eu não sou fanática por carne, mas eu gosto. Então, assim, eu Sim. nunca senti necessidade de abrir mão de comer carne, porque eu não como muita. Então, no meu dia a dia, eu como bem pouca carne, como pouco frango, como pouca carne no meu dia a dia.
Eu como bastante grão, como muito legume, como muita verdura. Mas uma das coisas que me fez pensar é assim, normalmente quem faz uma dieta plant-based, ele é obrigado a aprender muito mais receitas do que a gente, porque como você tem que colher É, coisas e você tem que ter coisas frescas e você tem os legumes os legumes da estação, porque você está colhendo coisas frescas, orgânicas e você tem que colocar na mesa. Então, por exemplo, é época sei lá, vamos ver, da abobrinha, que a gente tá pegando abobrinha, ou alcachofra agora, que tá a época do alcachofra. sim. Se você não souber temperos diferentes, se você não tiver esses temperos plantados na sua casa também, a possibilidade, quanto mais receita você tiver e possibilidade de fazer temperos diferentes, um mesmo alimento tem a possibilidade de ter sabores completamente diferentes e enriquecer a tua dieta. Porque, poxa, eu estava conversando com a Duda aqui um pouco antes da live. Recentemente ela comeu um chuchu que tinha um sabor que ela falou nunca tinha comido na minha vida. Então, assim, chuchu que é uma planta que para quem mora em apartamento é um pouco mais difícil mesmo, se você não tiver uma área externa, mas para quem mora em casa é uma planta que, gente, o chuchu vai Vai embora. embora. Quantas receitas você não pode fazer com chuchu, tá? Inúmeras receitas. Então, aí voltando para assim, o que a gente pode ter em casa que possa nos auxiliar, além das folhas que você está falando, que são os verdes escuros, que são são plantas que sustentam mais, né, numa dieta de plant-based. Também a Ora Pronobis também, que tem muita proteína. Estou lembrando das coisas que tem proteína. Eu acho super importante a gente ter uma diversidade grande de temperos e de possibilidades que a gente coloque na nossa culinária para mudar o sabor de uma mesma comida. Se você pegar a maior referência de culinária vegetariana é indiana, né? Que tem Super. muito tempero. Tipo, é porque a gente tem esse estigma também, né? Tipo, você vai no restaurante e pede, eu quero sei lá o que em um legumes. É tudo legumes no vapor, tipo, sem a Horrível. menor graça, né? Eu que Aquela amo comer coisa hospitalar, assim, péssimo. Mas tem um modo de preparar também. Meu, tem um negócio que depois que a Renata Vanzeto começou a fazer bastante, começou a entrar na moda, que é tipo você pegar o quiabo e você deixa ele queimadinho, assim, fica crocante. Meu, é bom demais, eu amo. Mas, tipo, ó, você pega o quiabo, que a galera comia frango com quiabo antigamente, que era, nossa, horrível, coisa de bandejão da escola. Agora tá na moda, só porque você pensou um outro jeito de fazer. Eu já comi conserva de chuchu, muito bom também, cortado bem fininho assim na mandolina, e daí você faz conserva. São outras maneiras de preparar um legume para ele ficar melhor. Mas o negócio que você está falando de tempero também é legal você pegar na raiz da culinária indiana, porque eles temperam a comida não só para mudar o sabor, mas e também temperam com outros vegetais, né? Ou Uhum. tubérculos, tipo cúrcuma, eles usam bastante. Gengibre, que dá Egípcio, para ter em casa tranquilo. semente de mostarda, que daí não dá para ter, mas tudo bem. Semente de cominho, Uhum. de coentro e cominho também. As Porque isso torna o alimento mais saudável ainda. Tipo, a cúrcuma é anti-inflamatório, o gengibre também é tônico. E daí você vai fazendo uma dieta tipo super cheia de vitamina e de outras coisas pela maneira com qual você tempera, né? Tempera com limão, tira antioxidante. E então o tempero não só é para mudar o sabor, mas também para complementar aquela alimentação. Mas eu acho o mais legal que você falou é que você tem que comer as plantas da estação, né? Porque daí quando a gente tá falando de comer coisa fresca, aliás, é o começo da nossa live, que a gente começou falando tá. de as plantas estão sentindo. Tipo, como é que você come maçã o ano inteiro? Porque o cara tá criando esse ambiente. Tem tipo um ozônio, um negócio lá pra maçã amadurecer o ano inteiro. Então, tipo, tudo bem, você tem maçã o ano inteiro, mas ela é, não tem as mesmas qualidades. Tipo, tem uma linha de alimentação chinesa que eles falam que tudo é yin ou yang, né? Que é tipo ou fogo ou frio. Que daí, tipo, diminui ou acelera a sua digestão quando tá falando de alimentação. E daí, se você pegar a alimentação chinesa, as frutas, quando elas estão na estação, elas são fogo, quando elas estão fora da estação, elas são gelo.
Não sabia disso, João. Não sabia. É, tipo, muda o efeito que o elemento tem em você quando ele tá na estação ou não. Tipo, se tomar um suco de tangerina na época é a melhor coisa do mundo. Por que que dá naquela época? Porque tá calor, você tá tomando tal. Ah, por que que a outra coisa dá em outra época? Pô, porque você tá precisando dessa outro alimento. Tudo tem uma sintonia maior, assim, né? Sim, Mas a gente perdeu isso, né? Mas sabe qual é o melhor site brasileiro de você ver a época de tudo? O do fala. Ceasa. É verdade. Ceasa tem tipo um mega estudo de todos os legumes e as coisas. Você entra lá, tipo, coisas que estão nesse mês, entendeu? Tem um calendário de tipo verdura, que é uma coisa. A galera ainda até meio que sabe, fruta, tipo, ah, agora vai dar jabuticaba, Estou pitanga, na não sei. curiosidade. Ah, já quero entrar. Mas Nunca entrei, João, quero não, ver. muito bom. Mas o do Ceasa tem tipo assim, meu, a abobrinha qual é a época? Você fala, mano, tem um ano inteiro. Como assim qual é a época? Tem abobrinha, tem época. Tem época também. Ceasa nosso ou Ceasa São Paulo? É, eu não sei se é do Ceasa ou do Ceagesp. CEAGESP, porque Mas, é. o do CEAGESP é ceagesp.gov.br. Quero ver. Depois eu quero entrar aqui para ver. Coloca legumes da estação, se a GESP deve aparecer. Mas é uma ótima dica, porque. E daí, obviamente, tipo, tudo. Assim, tem muita gente que fala, ah, e se eu fizer a alimentação da Bela Gil, eu quebro, porque é muito caro e tal, não sei o que lá. Mas se você seguir as coisas que estão na estação, é bem mais barato. Com certeza, com certeza. É completamente diferente, não só o preço, como também a aparência das plantas, né? É, Completamente diferente. E também se você compra de feirinha orgânica, né? Porque se você. também. Eu acabo comprando, nem, não é nem fazendo propaganda, mas a gente tem um lugar que eu compro sempre, que não é feira, mas que é o Instituto Chão, que é um desses lugares que você Sim, compra, que na verdade, como é que chama isso? É uma. Enfim, ele é um. é tipo uma cooperativa. Uma cooperativa. Era essa. Obrigada, João. A pessoa está ficando não só velha como desmemoriada. É uma cooperativa de produtores orgânicos. Então, quando você chega lá, você vai olhar lá tudo que tem, é coisa da estação. Porque é todo mundo que produz coisas orgânicas, a gente está falando de coisa da estação, e tá fresco. Chegou lá, tá feio, eles tiram lá de dentro, você não consegue mais achar. Então, isso que você falou é super legal, porque a gente vai achar maçã o ano inteiro, isso é super verdade, mas a gente não necessariamente vai achar uma maçã da época, né? A gente não É, necessariamente vai achar. Então, a gente tem uma falsa ideia de que a gente está. Porque será que a gente, eu tô aqui tô devagando, quando a gente está falando de uma planta que a gente está. Por isso, quando a gente cultiva em casa, quando a gente está cultivando uma planta em casa, a gente sabe a sua estação, a gente acompanha a floração, a gente acompanha a frutificação da planta. Quando a sim. gente está no supermercado, por mais que a gente esteja olhando no supermercado, por mais que a gente esteja longe das gôndolas e a gente esteja na extremidade do supermercado, a gente não tem ideia da procedência, né? A gente não sabe de onde está vindo. Lógico que É. se tem certificação, a gente já confia nessa certificação, né? Não, sim, mas você não sabe se tá, tipo, tá vendo, a maioria das frutas do Brasil vem do Nordeste, quer dizer, depende das frutas de verão, tipo banana, mamão, melão. Melão vem do Piauí, tem um cara que chama, que é o rei do melão lá, que planta metade do melão do mundo é no Piauí, cara, tipo, a maior fazenda que tem, é absurdo. Aquele o rei. É, o rei do melão, o melão da redinha. Mas, Aham. tipo, você não sabe de onde que vem. E quanto tempo que ela tá guardada? Porque a maçã também tem isso, tipo, não tem uma colheita direta. Então, os caras colhem, fica no escuro no ozônio para ela não amadurecer e pronto. Tipo, a banana que 90% da banana do mundo é uma banana, é uma espécie de banana que chama banana Cavendish, que é a banana que melhor aguenta o frete. Então, tipo, a metade da África e no Caribe, no Brasil, a gente planta muito essa banana, porque ela aguenta viajar 4 semanas. Então, tipo, dá pra você embarcar no Brasil, chegar na Itália, descer no Porto, ir pra cidadezinha lá, daí fica no estoque do supermercadinho, daí vende. E daí a gente, tipo, padronizou isso nessa banana. E, tipo, o abacaxi pérola, a maçã gala, ou agora não sei se é o nome da outra. Tem umas Fuji. quatro, tem umas quatro frutas principais
que meio que são um padrão no mundo inteiro. É a mesma coisa que acontece com peixe. Tipo, qualquer lugar que você vai no mundo é bizarro. Você vai num restaurante de peixe, tem atum, salmão, bacalhau e camarão. Tipo, Sim, esses são quatro que tem em todo o restaurante. Tipo, você tá sentado em e São Santos, você Peter. tá na costa amalfitana. É, São Peter. É. mas daí a gente meio que padronizou isso pra ter sempre. Tipo, tudo bem, tem prós e contras, né? Tipo, pô, cara, muito difícil ser. Vamos dar uma situação do extremo. Putz, teu exército tá na guerra e o cara precisa comer. Exército Vamos mudar. O exército da salvação tá lá na África fazendo uma missão, precisa de uma fruta que ele estraga pra entregar lá. Tipo, beleza, o cara vai levar maçã. Mas podia ter uma banana que tá plantada ali, ou outra coisa assim e tal. A gente que tem a oportunidade de comer outras frutas, né, devia comer. E o engraçado é que eu vou no Ceasa quase todo domingo, ou eu moro perto daqui, tem um hortifruti bom também que eu vou. Eu já fui no Instituto Chão também, que é longe da minha casa. Mas você vai nesses lugares mesmo que são dedicados a isso, e também não tem, assim, muitas frutas brasileiras. Não é que você chega lá e tem várias graviolas e tal. Tipo, Não é o tem. meio que as frutas que a galera tá comendo, entendeu? Por Ah, isso que eu tô gostando agora tem um serviço de assinatura de legumes que entrega uma caixa na sua casa toda semana, porque eles plantam várias coisas e, tipo, eu assinei um que chama Gaia Orgânicos. ótimo, E Gaia, né? Eu é, tenho amigas minhas assinando também. Ótimo. é demais. E, tipo, você bota, ó, você não bota o que você quer, você bota o que você não gosta. Uhum. E daí ela entrega, tipo, sei lá, radíquio do não sei o quê, um negócio que você nunca tinha visto. Eu falo, pô, mas o que eu vou fazer com isso? Daí vem com uma receitinha. E daí você já faz e já conta. Então, tipo, te obriga a conhecer coisas diferentes, né? Que é bem legal. Acho que a gente tem que se forçar a comer coisas diferentes também e experimentar. Tem. A gente tem que se forçar e tem que. E eu acho que a gente também tem que ver o que não só a comer coisa diferente, a gente também tem que aprender o que a gente consegue, eu acho que cultivar também, porque dá preguiça, né, João? Eu acho que tem Não, umas coisas. muito. Dá preguiça. A gente está falando talvez para um público que esteja interessado, né, e goste de cultivar planta em casa, mas a gente acaba plantando só manjericão, né? A gente planta só, a gente acaba plantando sempre as mesmas coisas. Eu falo quando a gente faz live com a Bia, prato, tem tantas outras coisas que a gente pode cultivar em casa que pode fazer parte dessa dieta plant-based que eu acho que é bem legal. Até para você ter essa diversidade, né, na tua alimentação. Porque uma alimentação que é plant-based, eu acho que você precisa estar o tempo inteiro estimulado, né? O tempo inteiro É. estimulado. Isso Não, quando você. mesmo manjericão, você pode plantar outros manjericões. Sim, mesmo É. manjericão, exatamente. Você pode plantar outros tipos. Então, eu acho que a gente, quando tem. Assim, a hortinha que eu tenho em casa, até para chás, eu acho, assim, a gente tem que. A hortinha que eu tenho em casa, eu vou experimentando de vez em quando. Não deu, a gente tenta outras coisas para. O João é incrível, né? O João tem muitas coisas na casa dele. Não, tem um pouco. Ele mora em apartamento, mais coisa Mas do que. de chá eu tenho várias, porque eu tomo quase todo dia eu tomo chá de hortelã, mas aí eu tipo tenho os quatro tipos de hortelã aqui. Tem um menta, que é um piscadinho assim, tem o normal, tem um que chama chocolate, tudo pegado no sabor de fazenda. E tem o menta menta mesmo, que é uma outra espécie de hortelã. E daí eu fico fazendo mix. Mas muito bom. Mas meu, a melhor coisa do mundo, você comprar tipo chá com as coisas que você tem em casa, que tá João, fresquíssimo. eu te falar uma coisa. Agora, para uma dieta plant-based, essa pergunta que eu ia te fazer, você que cultiva um monte de coisa na tua casa, para uma dieta, ó, fiquei com vontade de melhorar. Quais são os benefícios dessa alimentação plant-based? Putz, os benefícios dessa alimentação, eu vou te falar de uma experiência própria, tá? O João já faz uma alimentação bem quase plant-based, né, João? É. Vou te falar de experiência própria, tá? A ideia dos benefícios dessa alimentação é você praticamente aproveitar todos os nutrientes que essas plantas têm e não se intoxicar, vamos assim dizer, tá? Não se intoxicar com os alimentos que são processados e nem com sódio, nem com glúten, nem com outras coisas que
a gente tá tão, a gente acaba se vendo forçado a comer por causa desses alimentos processados, né? Então, com isso, você fica com o seu corpo desinflamado. Essa que é a grande vantagem de você fazer uma dieta plant-based, é que você fica com o organismo desinflamado. Você ingere menos toxinas. Então, você a ideia dessa alimentação é que você fique com o organismo um pouco inflamado e com isso você aumente sua imunidade, você fique mais forte, você viva muito melhor. Eu recentemente, recentemente estou dizendo anteontem, tá? Eu fiz recentemente anteontem. Acabei Recentissimamente. de eu fiquei acho que fiquei quase 10 dias, porque durou um pouquinho mais do que eu queria. Ainda tô, tá? Fazendo. Eu não voltei a comer carne. Eu fiz um detox só à base de frutas e legumes. Não, nem grãos, tá? Não pus grãos nessa minha, porque eu tava com Caraca. vontade de fazer um detox. Primeiros dias, o que você sente? Pra você ver como o teu corpo tá? Aí não tem cafeína, não podia nada. Primeiros dias, você sente, tem dor de cabeça, porque você tá saindo de um, né? Alguém que comeu uma colher de brigadeiro, tá comendo açúcar, macarrão, sei lá, eu tava precisando fazer um detox assim. Primeiro dia você sente falta, o corpo pede açúcar, né? O corpo tá pedindo açúcares, então você sente meio mal, você fica um pouco tonta no primeiro dia, um pouco dor de cabeça, mas depois disso primeiro que você começa a comer menos, isso é uma loucura, isso eu acho bem, bem esquisito, porque quanto mais açúcar você come, mais vontade de comer açúcar você tem. E quando eu falo açúcar, açúcares de um modo geral, né? Sim. Então você sente menos fome, dorme melhor, você flui melhor. E tem uma coisa que é muito, eu vou te falar uma coisa muito doida. Você fica com uma clareza de raciocínio depois de um tempo. Isso já tinha me falado e é verdade. Depois de uma semana que você faz, você fica com um raciocínio mais claro. É muito louco. Eu acho que como você fica. Sabe aquela digestão lenta que você fica, que te faz dar uma desacelerada e que você fica um pouco mais lento, um pouco mais. Sim. Sabe? Quando você tá com essa dieta, você não tem essa lentidão. Você come, você tá comendo leve o tempo inteiro. Logicamente, você vai muito mais ao banheiro, você fica leve e tal. Então, você tá sempre se nutrindo, eliminando e aquela coisa vai. Você come mais vezes também, né? Ou Come não? mais. Você come... Sim. Sim, não dá, não dá. Você não dá pra você comer, tomar café da manhã. Você tá, né, sente uma fome, come fruta, tal. Então, realmente eu não sei se. É tipo assim, é que você muda. Desculpa, eu te cortei, não, calma, eu te Não, não, cortei. não. Falei. A inflamação que você falou é engraçado. Você tem que pensar na inflamação, tipo, primeiro é uma das coisas mais importantes, que todos os estudos falam que as doenças que mais vão matar os humanos daqui para frente são doenças inflamatórias. Então, quanto menos inflamado você tiver, melhor. Você tem que tomar cúrcuma todo dia, eu tomo. Sim. Mas é tipo um fluxo, se você pensar. Se a gente entrar vamos entrar num momento aqui mais assim filosófico. A vida é um fluxo e daí tudo passa por você é um fluxo também. Quando você fala tipo quem estipulou que a gente tem que fazer 3 refeições por dia? Tipo, Sim. não existe isso, tá ligado? Alguém inventou que era meio-dia e que era 7 horas da noite e que era assim que você acordava. Tipo, ninguém falou assim, tipo, come quando te dá fome. Porque é o horário comercial e é o que tem que fazer e tal. Beleza. Como é que você faz para tudo isso rolar no horário comercial? Putz, tem que cozinhar antes, o que dura mais? Aí você começa a ver, tipo, e a pessoa só pode ir no supermercado uma vez por semana. Ou uma vez por mês, porque está trabalhando cada vez mais. Então as coisas têm que durar cada vez mais. Então a gente foi trabalhando Isso começou... Tô contando meio tipo história da alimentação. Mas tudo bem. Isso começou meio com tipo assim... Como que a gente deixa os alimentos mais seguros? Porque quando o cara entregava leite na carrocinha e tal, o leite nem tinha data de expiração, a galera morria bastante de doenças, intoxicação alimentar e outras coisas, E né? bactérias e por várias coisas. Bactérias e tal. Então a gente foi indo numa crescente, tipo, a gente aprendeu a embalagem melhor, aprendeu melhores de curar, de resfriar e tal, e
Só que daí depois de um tempo, o alimento já estava muito seguro, mas a gente continuou crescendo para você diminuir custo, né? Então, tipo, meu, tem um sal de cura que é super mega tranquilo, não dá nada. Mas tem um outro que é muito mais barato e ele cura mesmo igual. Ah, vamos nesse. Ah, se você processar uma coisa, tipo, você pega uma proteína e cozinha ela a 80 graus, depois resfria, putz, você matou quase tudo, tá quase tudo bom. Ah, mas se você cozinhar a 180 e depois resfriar a -50, que é tipo o UHT, que é o Ultra High Temperature, putz, daí é quase zero de chance de estragar. Então a gente foi indo num processo No limite. contrário Né? e chegou num momento aonde aquele alimento não é mais alimento. Tipo, ele é um alimento. Só que, meu, você pensa, para pensar que o leite longa-vida é um leite que fica na caixinha e não estraga por um ano. Tipo, cara, como que o leite não estraga um ano? Uma das regras do livro que eu tava falando era, me lembrei agora, se aquilo não estraga, ele estraga você. Então, tipo, a gente parou, e daí voltando para a ideia que eu tava falando de fluxo, separou o fluxo do alimento estragar. E daí você está comendo um negócio que, como ele não estraga mais, ele já quase não é mais orgânico. Então, quando você está comendo uma coisa, você está comendo um bloco de um alimento tipo ultraprocessado que o seu corpo quase não reconhece tanto como alimento. Por isso que o fluxo de digestão demora muito mais. Esse negócio de você ter um pensamento mais claro é tipo a evolução do ser humano. A gente conseguiu, quando diminuiu o estômago, você aumentou o cérebro, mas quando o seu estômago está trabalhando pra caramba, a sua energia está no estômago, né? Daí você fica mais letárgico, você começa a pensar menos porque você está com muita energia se digerindo. Então faz total sentido, né? Você ir mais ao banheiro porque está indo, o seu fluxo tá mais desinibido e tal. Mas o ultraprocessamento é o que muda os alimentos. Muita gente fala, tipo assim, meu, como que os franceses são saudáveis e não são obesos se os caras comem leite, manteiga e queijo todo dia, o dia inteiro? Porque, meu, olha o queijo que o cara come. Um mega queijo que é tipo um alimento vivo. O cheddar que o americano come, que se você botar na natureza ele não desfaz em 50 anos, é um plástico que o cara tá comendo. Então você não assimila, né? Então o É, negócio do você vê o francês, é muito louco, né? Quando aluguei um apartamento lá, você vê o francês, ele todos os dias chega em casa com uma sacola com que ele vai cozinhar à noite. Não é, existe você fazer um armazenamento de comida a longo prazo na França. É muito louco. Eles vão ao mercado todos os dias. Então ele está chegando com um pãozinho que foi feito na hora, ele pegou a manteiga ali do dia, aí ele pegou um tomate que ele vai cortar lá na hora, ele vai fazer. Enfim, é uma tudo comida fresquíssimo, é. fresco, é super fresco. O que ele está colocando na mesa é super fresco. E te alimenta muito mais. Tem um guru indiano que ele fala que ele dormia só. Ele tá até famoso agora, ele chama Sadhguru. Dá umas palestras no Instagram, se você já viu. Tem um livro dele que chama Engenharia da Vida. Ele fala que até antes dos 60 ele dormia só 4 horas por dia, agora ele está dormindo 6. Mas que ele não precisava dormir porque ele só comia coisa fresca que ele colhia no dia, então ele não precisava de tanto tempo repousando porque era só alimento fresco e daí você não precisa de muito tempo para reenergizar. Mas daí não sei, aí já é filosofia. Mais que você comer alimento fresco muda a tua vida, né? Já que a gente tá falando qual que é os benefícios da dieta É plant-based, claro aí, eu tô interessada em perguntar. não é assim, plant-based, a Gabi explicou aqui, mas é muito focado nas coisas frescas também. O Uhum. maior foco é ser fresco. Plant-based com planta enlatada, legumes enlatados e tal, não vai dar esse super resultado que a gente está falando aqui. É muito mais sobre o frescor, a coisa tá na época, e daí a gente também, se a gente elevar isso ao máximo nível, vamos chegar no Yorin. Porque, vamos supor que você estava comendo só McDonald's todo dia, daí você começou a comer coisas enlatadas, já melhorou um pouco. Daí você começou a comer coisas frescas do supermercado. Daí você foi para coisas orgânicas. Daí você vai Sim. chegar nas coisas feitas em casa. Porque qual que é a diferença da coisa plantada em casa e a coisa do supermercado? É o jeito que aquilo foi criado. Porque o jeito que aquilo foi criado muda muito. A gente já falou isso em algumas lives, que de vez em quando eu leio assim,
Ai, gente, o chá de alecrim faz muito bem para rinite. Cara, faz mesmo. Se você tiver um alecrim criado com a adubação correta do solo e no ambiente correto, que daí ele vai conseguir produzir o fitoterápico e o óleo essencial que vai soltar no chá e vai curar você. A mesma coisa de todas essas plantas. Se ela for uma planta que está criada numa estufa, sem adubo, sem nada, ela não tem a sílica na parede celular, não tem os micro nutrientes que ela pega do solo, né? Então, você tem que ter um solo adubado para ter que ter esse alimento fresco e saudável que você vai comer. E o alimento bem criado, bem cultivado, também dura mais porque também você não vai colher todo dia, mas dura uns 4 dias na geladeira. Um mais ou menos que você pegou lá já dura muito menos. Então, o que você falou é bem, bem interessante, porque também a gente estava falando do cultivado em casa, mas também se você cultiva em casa e não cultiva da forma correta, você também pode não estar obtendo todos os benefícios, na verdade, pode nem estar tendo tantos benefícios, né? Por isso, de novo, que eu falei que essa live que a gente está fazendo é do assunto plant-based e aqui na Iorim, porque a gente garante que seja feita uma alimentação plant-based com uma adubação que não vai interferir em nada nessa planta que está sendo colhida, né? Porque é uma adubação absolutamente natural, vamos assim dizer, né? Para nem dar outro nome, porque é uma adubação natural. É como se você estivesse colocando no solo alguma coisa que a planta possa precisar um dia e que ela vai encontrar no momento que ela precisar. Você está dispondo de nutrientes para ela que ela vai absorver quando ela tiver necessidade. Essa que eu acho que é uma das grandes maravilhas da Iorim, né? Então você não tá socando, você não tá bombando a planta de um adubo e de uma forma, vamos assim dizer, eu não gosto de falar química a palavra, mas de uma forma Você que está criando um ambiente ideal. E tá é, ali se ela quiser. Você não tá tipo, nossa, eu tô botando esse nitrogênio aqui porque eu quero uma cenoura desse tamanho. Tipo, cara, e não. Criando um negócio lá porque se a planta precisar, ela vai estar. é, Tanto que deve ter acontecido com você. Todos os jardins que se adubou no inverno com iorim, tipo, responderam mais ou menos, mas agora que é primavera, que ela tá puxando nutriente, agora tá bombando. Tá puxando muito, tá aparecendo a adubação. eu vou te falar, nunca deu tanta jabuticaba quanto tá dando agora. Então, É. assim, tá feliz. Ela tava precisando de alguma coisa que eu não tava dando. Então, lógico, eu tô adubando com os três na minha casa, né? Com o H-Master, com o Iorim e com o Ecosil. Mas, e tá super docinha, tá super gostosa e tal. Agora, vai dizer que é uma jabuticaba bombada, grandona? Não, é a mesma jabuticabinha sabará que eu tinha. Ela não tá bombada, ela tá Sim. saborosa. Assim, é muito legal, porque você vê que o jardim tá acontecendo da forma natural, tá tudo muito gostoso, mas com a planta tá feliz, sabe? E com as folhas tão felizes. Tá? Minha pitangueira que eu tinha podado inteira também na pandemia, eu te falei, não te falei que eu cortei ela, Sim. ela tava entupindo minha calha, infelizmente, ela tava enorme, tava entupindo toda a cara, porque ela tinha subido para cima do telhado. Fiz uma poda absolutamente radical, pitangueira aguenta, né? E agora ela tá maravilhosa, maravilhosa. Também tá sendo adubada direto, né? Tá linda, linda. Então, faz diferença, né? Se você tem um Faz solo. muita diferença. E tipo, se uma pessoa opta por uma dieta plant-based, vamos dizer que ela tem um outro entendimento de alimentação, né? O cara não é porque, tipo, o cara já tá numa sintonia maior com a natureza. Então ele tem que respeitar a natureza. Então, tipo, não é, mano, eu quero comer semente, cenoura o ano inteiro, então vai bombar de adubo e tal, porque a planta que tá bombada de outros adubos químicos e tal, e ela tá sendo forçada a produzir, tipo, milho que o cara agora à noite eles botam no pivô aquela luz para dar 2 dias num só. Esse milho, com certeza, não ganha a mesma nutrição do milho que você está criando com ciclo Sim. normal, um milho crioulo, que está na lua certa, tal. Com certeza não tem, porque você está esticando a árvore. É tipo, eu sempre conto essa história. O meu bisavô tinha um cafezal, e daí o agrônomo veio para ele tava morrendo umas árvores e falou:
mas, doutor, você está tirando 60, era 60 quilos de café por árvore. Eu falei, mas normal? Ele falou, você está matando as árvores, elas estão produzindo 6 vezes o que tinha que produzir, elas não vão aguentar. Você está morrendo, meu. Tá Porque era exigindo, tipo adubo aqui da esteira, não sei o que lá, poda desse jeito. É tudo uns truques para produzir mais, só que você vai diminuindo a idade da árvore, né? a planta vai acabando, né? E tem uma outra coisa, Exatamente. que tá falando, está exigindo demais dela. Agora, quando a gente pensa numa produção que a gente faz caseira, não numa área grande, assim, tipo, não pensando Cláudia Miller, não produção do café, assim, uma coisa Uhum. grande, quando a gente está pensando em casa, toda planta, porque acontece isso, né, João? Quando a gente tem uma planta em casa, a gente não tem como saber, se, a não ser se a gente fizesse análise de solo, quando ela está crescendo, ela está sugando alguns nutrientes do solo, né? Então, por mais que a gente, por mais que a gente seja natureba, tô falando assim, porque muita gente fala, nossa, mas o plant-based, será que eu vou ter que mesmo assim pôr um adubo? Por quê? Porque a gente, no fim, a gente tem que repor os nutrientes que a planta está retirando. A gente tem que É, dar aquele substrato, que é aquela coisa, que é o berço daquela planta, né? Onde ela vai encontrar um ambiente ideal para ela ser, como é que chama? Para ela ser cultivada, a gente faz rodízio, a gente faz uma série de coisas quando a gente tem plantio de plantas comestíveis, mas como a gente não sabe exatamente o que ela tirou daquele solo, se a gente é. não fizer uma adubação orgânica constante também e regular, a gente não tem como garantir que aquele solo vai ter todos os nutrientes necessários. E aí a planta, no caso, que nem aconteceu agora, dá-lhe chuva, começa a aparecer praga, essa planta não estiver fortinha também, ela vai embora, né? Ela vai embora com as É. pragas. Fungo, um monte de coisa. Assim, quando uma planta já começa a mostrar, tem um guia muito bom. Eu dou para todos os meus clientes aquele livro da Carol Costa que chama para pessoas que matam até cacto, uma coisa assim. Tem, E ele tem tipo uma tabelinha que é eu tenho. tipo, folha amarela, pode ser isso e isso. E daí tem um guia de adubação. Porque também, às vezes, com iorim isso não acontece, que é a melhor coisa do iorim. Mas, por exemplo, se você bota calcário demais, se você botar calcário demais, a planta não consegue absorver outros nutrientes. Ou calcário de menos é muito ácido, então é um acerto fino, né, do solo. Por isso que o iorim é o mais fácil de colocar. Todo mundo fala, vou botar essas bolinhas. Eu falei, você vai me matar com essas bolinhas. Bota o iorim, tá tudo lá, tá tudo certo. E daí depois você vê ali se precisar de alguma coisa. A maioria dos problemas que tá ali também resolve com o iorim. Mas é isso, a gente não tem como saber. A não ser que você faça análise de solo, que você não vai fazer análise de solo dos vasos da sua casa. Tem Não, 50 vasos, 50 análises de solo. Então, ou você Ana, tem uma mega olho perfeito da Ana Primavera que olha e sabe, ou vai no Iorim mesmo que resolve. eu acho que a ideia básica é o seguinte: você não precisa ser agrônomo usando esse tipo de coisa, né? Você simplesmente, se você fizer com uma certa regularidade adubar suas plantas, você está repondo os nutrientes que a sua planta precisa. Você não precisa ser agrônomo para entender do assunto, né? É Exato. verdade, né? Porque Então, também, cara, você vai estar entendendo a sua dieta, entendendo não sei o que lá, já é muita coisa para você entender. Já vamos despachar. Não dá, a gente ainda vive no mundo moderno, né? Não dá. deixa para quem entende o assunto. Ô, João, e aí eu quero voltar para a tua alimentação para a gente terminar. Que você falou, mas não falou. O que você come? Como é que é a tua alimentação? Você que tem esse monte de coisa aí na tua casa. Cara, mas eu não como muitas Você coisas de come carne, casa. Tipo, você come carne, né? se eu como. Não, Mas não é um pouco, crime, eu mas como, como. cara. Pelo amor de Deus. Não, minha família é pecuarista, tipo, 4 gerações, não tem como não comer carne. Sim. Mas, cara, é que na real eu sou muito fora do padrão para, tipo, muita galera, porque eu já fui literalmente, tipo, 5 nutricionistas para tentar engordar e não consegui. Eu fiz dieta de 8.000 calorias por dia já e não engordei. Então, tipo, Ai, eu o sou mato muito fora do padrão. fora do padrão, que dá de raiva. Tipo, todo mundo come salada antes da refeição para tipo, você comer menos. Eu como salada depois da refeição para pra comer mais. Eu tô falando, Mas eu como você tá me. salada e fruta em todas as refeições. Quer dizer, não como salada no café da manhã, mas eu como fruta no café da manhã.
E eu como, tipo, legumes toda a refeição também, e legumes frescos. Às vezes, tipo, o que que eu faço? Que agora que eu moro sozinha, a vida é um pouco mais complexa, né? Mas aí eu pego, tipo, no começo da semana, e eu faço alguns legumes no vapor, mas, tipo, um pouco no vapor, assim, tá quase pronto. Aquele E daí, branqueamento. tipo, eu guardo ele. E daí eu faço de novo no dia que for. Eu acabo de chegar no dia que vai servir, que daí ele fica meio tipo, mais conservadinho, assim, e ainda não perde muito as coisas. E daí eu como macarrão também, mas eu tento comprar massa fresca também, que daí é melhor do que grana duro. Mas, e como pão só de fermentação natural. E se você sabe que você arrumar pão de é que é muito difícil de arrumar aqui em São Paulo. Tem umas duas, três padarias que fazem. Tem a Padeira, o Batarda ali em Pinheiros, e tem uma outra, que agora não sei se é o nome, que faz com farinha ancestral. Porque se você tiver um trigo ancestral, a maioria da galera que tem problema com glúten, você come e não tem nenhum problema. Que isso é uma outra loucura do que a gente fez com o alimento. Tipo, o trigo lá atrás, ele era um ultra alimento. Só que ele era tão duro que a gente não tinha moinho para moer, tipo, demorava muito. Daí a gente enfraqueceu o trigo para conseguir moer ele mais fácil. Hoje em dia a gente tem tipo um moinho mais top do mundo, só que a gente não voltou para trás desse outro trigo. E daí uma das coisas que a gente perdeu no caminho, agora eu não vou lembrar o nome da enzima, e é uma enzima que ajuda você a digerir muito melhor o glúten e ele não fica parado tanto no seu sistema e não te inflama. Na verdade, que a galera fala que o glúten inflama, não é que ele causa essa inflamação, é o retardo que ele causa na digestão que causa essa inflamação do seu sistema, né? Se você tiver um glúten tipo de fácil absorção, você não causa essa inflamação. Ô, João, e esse trigo ancestral, fiquei interessada nesse assunto. Esse trigo ancestral não teria problema para quem tem problema com digestão do glúten, né? Quer dizer, quase todo mundo, né? Assim, é bom você testar, né? Vamos ver. Tipo, tem Sim, gente que tem não. umas alergias complexas, mas é muito mais digerível. Essa mulher da padaria, cara, ela me contou uma história, tipo, ela trouxe na mala da França sementes, dela arrumou um cara da MST que planta pra ela, tipo, tudo orgânico, e guarda as sementes no dia, planta de novo, ela planta o ano inteiro, leva, ela tem, tipo, um lugar alugado em Pinheiro só pra ficar moendo a farinha dela, tipo, um cuidado é meio que nem esses caras loucos de café que ficam vendo um café pro café pra fazer. Ela faz com trigo. Mas é bizarro. É tipo leite também. Tem um amigo meu, esses dias ele tava me falando, cara, eu vou nesse restaurante, é o único lugar que eu consigo comer queijo, tomar leite que eu não passo mal. Eu falei, cara, sabe que a maioria das pessoas que é alérgica à lactose, na verdade é alérgico à beta-caseína A1, que é um tipo de açúcar que tem no leite, que algumas vacas produzem. E outras vacas produzem beta-caseína A2. Então agora tem uns leites no mercado, está escrito A2A2. Daí você toma e a galera consegue e não tem nenhum problema, porque é um outro açúcar. É que nem você estava falando dos açúcares que você come e tal. Tem milhares de açúcar na natureza. Toda fruta tem açúcar também, tem frutose, mas a natureza é muito sábia. Tipo, pensa na coisa mais doce que você pode tomar. Caldo de Milkshake. cana. Ah, caldo de cana. Pensei que isso era Caldo de cana. Açúcar puro. Mas a natureza bota a mesma quantidade de açúcar que ela bota de fibra. Então, tipo, a cana, uma fibra duríssima. Teoricamente, você teria que comer a cana para pegar aquele açúcar. Então, até você digerir, ia demorar horas para aquele açúcar entrar no seu sangue. Tipo, a laranja. Você comer uma laranja com bagaço, você não tem esse pico de insulina e de açúcar. Porque a natureza combina a fibra com açúcar. Mas a gente vai lá e espreme 5 laranjas, nossa, né? É um shot de açúcar na veia, né? É. Então, tipo, a minha dieta tem frutas, legumes todo dia, e daí tem carnes também, e tem glúten também, mas eu olho qual que é a carne, qual que é o glúten que eu como, que é tipo de procedências que eu conheço e tal, não é industrializado, não é da processada, como muita pouca coisa processada, quase nenhuma coisa processada. Maravilhoso. Você, ó, vou te falar. Na verdade, eu tô com um pouco de inveja, porque você é magérrimo e nada. Eu tenho uma É de- alimentação boa também, mas eu não sou magérrima. Então, tenho um pouco de raiva, tá? De você Mas nesse. todo mundo fala pra mim que quando eu fizer 30 eu vou começar a engordar, tô esperando, tô torcendo Não, pra chegar. vai. Essa é a desconstituição do corpo. Não dá.
Você É, come bem, você não vai ser. João, ó, adorei bater esse papo com você, como sempre, como sempre. Eu queria depois que você desse essas dicas, tá? Compartilha lá na tua página. Você falou essas dicas da padaria sim, que eu você está. comento no, Do, no, do leite também. Também queria que fosse essas dicas, tá? Comenta, vai pra gente, eu compartilha. comento no, mais fácil eu comentar na hora que a Iorin postar a live, eu Tá comento bom, lá os tá bom, dicas. fechado. Pode deixar. Gente, eu vou deixar a live gravada. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês perguntem aqui também, tá bom? Se a gente não respondeu alguma coisa, eu sei que hoje é véspera de feriado, vai ter muita gente para ver essa live depois. Então, qualquer coisa a gente está à disposição para responder o que Sempre. quiserem, tá bom? João, um beijo enorme para você. Beijão pra vocês, beijo pra todos, obrigado pela audiência. Até mais.